A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Quantos estão felizes, alegres? Eu estou feliz, alegre, faz uma semana que meu time não perde. Sim, não é todo dia que isso acontece. Alegramos no Senhor. Você tem que ficar alegre no momento de tristeza, imagina o momento de alegria. Estou muito feliz, e a gente encerra o jejum comendo morango do amor. Sim. É isso? Aleluia, glória a Deus. Você fica 3 dias assim, sem comer, jejuando, você passa mal de fome. Aí depois você vai comer, fui no self-service, eu fui comemorar o Dia dos Pais, porque semana que vem a imersão das pastoras, a Luana vai estar com o pai. Aí no self-service você faz aquele prato, porque a fome é de 3 dias, né? Mas você percebe que você não aguenta mais comer um prato de, assim, glória a Deus, Deus é bom. Amém, amados? Eu quero compartilhar, você que participou do jejum, então você vai ouvir mais uma vez a ministração de hoje de manhã. E eu tinha outra palavra para ministrar, mas como essa palavra aqui vai ser ministrada nas células, eu vou compartilhar novamente. Segundo o pastor Roberto, a palavra precisa ser pregada quantas vezes? Ela precisa ser ouvida 7 vezes para realmente penetrar assim no seu espírito e te mudar. Segundo o pastor Roberto, também você tem que ir umas 15 vezes para o encontro, não é isso? Para tirar todo o resquício de... Mas glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, mas aí eu quero dar um conselho. Esse jejum foi poderoso. Na verdade, quando você busca o Senhor, quando você abre o coração para o Senhor, não tem como ser poderoso. E cada dia na presença do Senhor, sempre é algo melhor, porque cada dia é uma novidade de vida, cada dia Ele renova mais as nossas forças, então não tem como. Eu sei que muitas vezes passamos pressão do dia a dia, precisa trabalhar, está cansado e tal, mas não existe nada melhor do que ser renovado pela presença de Deus, não existe nada melhor do que ser inspirado pela própria presença do Senhor, não existe nada melhor do que ser alimentado, nutrido pela própria presença do Senhor. E nós somos um povo que precisamos ser acostumado com isso, ao ponto de sentir falta disso. Amém? Então, o conselho que eu quero deixar para você, que você não conseguiu participar do jejum por algum motivo, eu mandei as ministrações via Word para o grupo de liderança, mas seria muito bom você ouvir, que o Espírito, quando você ouve com o Espírito, é diferente do que você ficar lendo. Eu gosto muito de ler, mas quando você ouve, e quando você ouve de uma pessoa que você admira, que você expressa algum tipo de respeito, que eu espero que o caso que você tenha comigo, a palavra flui mais. Agora você não tem muita admiração, então, mas aleluia, glória a Deus. Ouve do mesmo tempo, ouve do mesmo assim. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, então desde sexta-feira, que esse foi o tema da palavra, e na verdade, isso não é o tema do semestre, porque o tema do semestre, que nós vamos estar compartilhando até o final do ano, nós estamos no ano da restituição, e nós vamos estar compartilhando sobre restituição financeira. Se existe uma área que nós estamos sendo resistidos, é a área financeira. E você não está sendo resistido porque o diabo ele gosta de dinheiro. Você está sendo resistido porque existe uma palavra por trás da sua vida financeira. O diabo ele sempre atua na área onde você recebeu a palavra. Às vezes se você não tem a compreensão, a revelação, melhor ainda para o diabo, que ele vai trabalhar para que você continue não ter compreensão da palavra de Deus. Então, foi compartilhado aqui no jejum 5 coisas que ofendem a Deus. E é muito ruim quando você é ofendido por uma pessoa, por conta de uma atitude, por conta de um gesto, por conta de algo que ela falou com você. Tem gente que não aceita ser ofendido não, que vai para cima, briga, revide xingando, xingou minha mãe, eu xingo a sua. Mas existe algo, meus irmãos, você que está aqui, provavelmente você deve amar a Deus, você deve temer a Deus. E se você está aqui num domingo à noite, e você que está aqui mesmo depois do jejum, é porque você deve amar a Deus numa medida. Mas deixa eu falar uma coisa para você, existem atitudes suas que podem ofender a Deus. Existem palavras que muitas vezes nós falamos no calor da emoção que ofendem a Deus. E é interessante que quando você ofende a Deus, você toca naquilo que é de mais importante no reino de Deus, que é a alegria. Porque quando você ofende uma pessoa, ainda mais, eu não sei, porque quando você é ofendido por uma pessoa que você ama, que você admira, imagina você é ofendido por um líder, você é ofendido por um pai, você é ofendido pelo seu filho, o sentimento de tristeza é maior.
E quando esse sentimento, na verdade, cai lá no reino de Deus, para Deus, e o Senhor perde a alegria em relação a você, o que acontece? Acontece que nós perdemos a força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós estamos ministrando cinco palavras ou 5 situações onde Deus, na verdade, ele é ofendido. Muitas vezes nós queremos atuar na vida cristã se baseado no que está acontecendo momentaneamente nas nossas vidas. E quando você faz isso, você ofende a Deus. Às vezes, e geralmente você vai ofender a Deus quando você acha que você está lá no fundo do poço. E o fundo do poço não é, muitas vezes, o fim. Na verdade, o fim do poço é o início da caminhada cristã, você pode ter certeza. E o fundo do poço é o ápice, ou é o início daquilo que o Senhor tem muitas vezes para você. Então, a primeira palavra que nós falamos aqui, que leva, que muitas vezes ofende a Deus, é quando você decide retroceder. É quando você decide simplesmente desistir de algo que Deus colocou nas suas mãos, que Deus entregou a você. Porque se você orar para Deus, Senhor, devo desistir, estou com dificuldade, estou sendo pressionado, o casamento não está acontecendo, você nunca vai ouvir de Deus falando desista, retroceda, nunca vai ouvir, porque o reino de Deus não retrocede, o reino de Deus ele só avança, e quando você decide retroceder, você ofende a Deus. E é interessante que o retroceder, o que é? É quando você tem medo. Retroceder aqui é muitas vezes quando você olha para trás. Por que muitas vezes nós olhamos para trás? Olhamos para trás porque nós estamos às vezes passando por um processo de transformação. E quando você olha para trás, vem na sua mente: o passado é melhor do que o futuro que Deus tem para mim. O passado é melhor do que a palavra que um dia Deus liberou sobre a minha vida. E muitas vezes nós retrocedemos por quê também? Por conta de frustração. E aí frustração vem a mágoa, vem o ressentimento, a amargura, você se torna uma pessoa amarga, ao ponto de abrir tudo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para culto, não vou mais para cela, não vou mais orar, eu não vou ler mais a Bíblia. Parece que minha vida só piorou depois que eu me converti. Isso é frustração, porque a princípio, quando você se converte, você imagina que um pique celestial vai cair na sua conta e todos os problemas financeiros vão acabar. Você imagina que quando você se converte, o seu príncipe encantado realmente vai virar um príncipe encantado, e parece que ele não vira um príncipe encantado, e tudo isso é frustração. Mas é por conta dessas coisas que muitas vezes nós retrocedemos. E quando você retrocede em algo que Deus foi claramente: fui eu que te chamei, fui eu que te abençoei, fui eu que abri as portas para você. E isso não significa que você não vai ter pressão nessas áreas, vai ter. Mas o que acontece? Quando você retrocede, você ofende a Deus. E falamos também que uma outra coisa que ofende a Deus é a esterilidade. O que é esterilidade? É falta de fruto. A palavra de Deus fala que quando Ele te chamou, lá em João 15, o que Ele falou? Ele não falou que foi você que chamou Ele. Ele falou assim: eu vos escolhi. Para que Ele te escolheu? Para que vocês dessem fruto, e esse fruto permaneça. E Ele fala lá: sem mim nada podeis fazer. Interessante que o que acontece então? Deus te escolheu, não foi você que escolheu Deus. Alguém já viu aqueles termos lá? Nossa, eu encontrei Jesus. Como se Jesus estivesse perdido por aí. Não, mas quem está perdido é você. Jesus nunca esteve perdido. Mas a gente fica: nossa, eu encontrei Jesus, agora minha vida mudou. Por que Jesus estava escondido de mim? Não, Jesus não estava escondido de ninguém. Mas muitas vezes nós temos essa mentalidade. E o que é falta de fruto? Quando você percebe que tem alguma área da sua vida que não dá fruto, você pode ter certeza, em todo momento da sua vida vai dar fruto. Tem momentos da sua vida que o fruto é menor, tem momentos na fruta que o fruto é abundante. Mas nós precisamos entender que quando nós somos estéreos, quando nós não frutificamos, nós estamos ofendendo a Deus. Então, qual que é o fruto de um casamento? É alegria, é prazer, é satisfação. Qual que é a alegria? Na verdade, de um líder de célula, de um empresário bem-sucedido, é prazer no que ele está fazendo. Quando você perde essas coisas, dificilmente você vai conseguir ter êxito em alguma coisa. Porque todo fruto é gerado segundo o quê? Intimidade. Outra coisa que nós falamos também que ofende a Deus: independência. Quando você decide ser independente, fazer as coisas da forma que você deseja, não quer compartilhar ninguém, a palavra de Deus fala que isso ofende a Deus. Lá em João 15 ele fala a mesma coisa: não fosse vós que me escolhesse, eu vos escolhi para que vocês deem muito fruto, e esse fruto permaneça, e para que vocês saibam que sem mim
nada podeis fazer. E é interessante que nós começamos a vida cristã achando que a gente pode fazer muita coisa sem Jesus, que Jesus entrou nas nossas vidas e simplesmente foi morar no céu para que você possa fazer o que você quiser aqui. E não é assim. A palavra é muito clara: nada podeis fazer. Você não tem condição de escolher com quem você vai casar. Você não tem condição de escolher o emprego, não tem condição da forma de empreender, o que você deseja empreender. A palavra é muito clara: nada podeis fazer. Se existe um caminho que você vai ter êxito em todas as áreas da sua vida, é você andando na dependência de Deus. E é interessante, aí você vai ter que ouvir um vídeo que eu não tenho como pregar tudo isso. Mas a questão, o que te leva a ser independente de Deus é você ser dependente do mundo. Quanto mais dependente do mundo você for, mais independente de Deus você é. E quando você é independente, você ofende a Deus. Quantas pessoas que tomam decisões sem consultar, sem orar, sem perceber a paz, sem compartilhar com aqueles que Deus deu, não compartilhar com a autoridade que Deus colocou na sua vida. Isso é independência, e isso ofende a Deus. E muitas vezes por isso que deixamos de dar frutos. E o quarto que nós falamos era o quê? O que ofende a Deus é você querer conduzir a sua vida de forma natural. É quando você acha que tudo que Deus faz, na verdade, quando Deus ele entra na sua vida, a gente acha que é isso, né? Quando Deus ele entra na sua vida e libera uma palavra sobre você, muitas vezes as pessoas imaginam, ele vai consultar o Serasa, depois ele vai ver seu currículo profissional, ele vai ver se você faltou o culto para assistir algum jogo. Não, Deus não faz nada disso. Então, o reino de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Deus é espírito, não tem como você conhecer o Senhor de forma natural, é só no espírito. E nós edificamos a Deus de forma espiritual, de forma sobrenatural. Então, quando você quer conduzir a sua vida natural, muitas vezes selecionando coisas naturais, você ofende a Deus. É por questão financeira, é questão emocional, deu errado aquilo. E quando você faz isso, meus irmãos, você ofende a Deus. E por quê? Porque nós precisamos andar por fé. Mas tudo isso aqui, eu estou dando aqui um breve resumo, eu gostaria muito que você ouvisse essas ministrações que foram faladas. E eu vou terminar compartilhando sobre, eu acho a coisa mais importante no reino de Deus. É a coisa mais importante e infelizmente, a coisa que mais ofende a Deus, que é quando você está triste. Eu garanto para você, quando você está triste, você ofende e muito a Deus. Quando você simplesmente perdeu a paixão, perdeu o prazer, você pode ter certeza, se existe uma pessoa ofendida, não é você, é Deus. Porque você não tem motivo de ficar ofendido. Você não tem motivo de ficar triste. Você não tem motivo de simplesmente murmurar e reclamar. Porque tudo que Deus fez para que você seja bem-sucedido, já foi feito. Você pode estar no processo de consolidação, mas não é motivo de você ficar triste. E eu não sei se você sabe, na obra de Deus, existe um padrão mínimo e o padrão do reino de Deus. O que é o padrão mínimo? O padrão mínimo é responsabilidade. Então, a vida cristã requer responsabilidade. Certo? O que é isso, pastor? Então, por exemplo, eu sou casado e em outubro é o aniversário do meu casamento. Geralmente, no aniversário de casamento, não é normal o marido ficar esperando que a esposa faça alguma coisa para ele. Ele não está nem preocupado. Geralmente não está nem preocupado. Não estou falando que é todo mundo, é a normalidade. A normalidade é que a esposa espere algo do marido. E quando a esposa espera algo do marido, assim, é algo de Deus. Se vai me dar um iPhone 16, vai me dar um carro assim com uma fita vermelha. Tipo assim, nessa hora ela olha para o marido de forma sobrenatural. E fica esperando assim. E de repente o marido acorda e vai trabalhar e ela está toda produzida. E ele ainda pergunta, está produzida por quê? Nem elogia, mas por que está produzida? Tem algum compromisso que eu não sei, que nós precisamos ir? O que é isso, meus irmãos? E aí ela pega com a cara emburrada e fala, já aconteceu comigo, não é? Aí a própria pessoa fala, você não sabe que data que é hoje, você não sabe que dia que é hoje. Eu falei, que dia? Quinta-feira, hoje é dia de levar as crianças para a escola, dia de célula, que não sei o quê. E aí o que acontece? Ele fala assim, é aniversário de casamento. Aí o que você faz? Aí você vai lá, aí você compra o carro, né? Porque
Melhor do que perder a esposa, fica com crise financeira. Aí você compra o carro, compra o iPhone e tudo, e tá para a esposa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que geralmente o marido, e eu também faço isso? Porque é a minha responsabilidade. Quando eu casei com ela, eu falei, tudo que você precisar eu vou atrás. Eu não vou ter condição de fazer naquele momento, mas eu vou atrás. Mas eu vou realizar seu sonho. Mas você concorda que é muito ruim você viver a vida inteira assim? Imagina se todo ano eu esquecesse o aniversário de casamento. Imagina se todo ano ela ficasse decepcionada comigo. Então, o que acontece? Esse é o padrão mínimo no reino de Deus, é a responsabilidade. Agora, qual que é o padrão ápice, o padrão do reino de Deus? O padrão do reino de Deus, o que é, meus irmãos? É alegria. É aquela pessoa que não vejo a hora de chegar ao aniversário de casamento, que eu vou levar minha esposa no melhor hotel de São Paulo, eu vou deixar as crianças com a sogra, e se não ficar com a sogra, vai ficar com o membro da cela, mas eu vou fazer loucuras nesse final de semana com ela, e vou dar aquele presente que ela sempre sonhou, e não sei o quê, e depois... Por quê? Porque é alegria. Então, e o padrão no reino de Deus é alegria. Por isso que é muito ruim, meus irmãos, você viver ou desfrutar da vida cristã de forma pesada, sem alegria. Os frutos da caminhada cristã, o sinal da caminhada cristã que você está sadio, é quando tem alegria, é quando tem prazer, é quando tem satisfação. Quando perdeu isso, em qualquer área da sua vida, você pode ter certeza, você não vai muito longe. Quando você perde o prazer na sua célula, essa célula se torna um peso. Quando você perde o prazer no seu casamento, esse casamento vira um peso. Quando você perde o prazer no emprego que você mesmo falou, que Deus abriu as portas, esse emprego vira um peso na sua vida. E não é assim que nós devemos viver. Mas tem momentos que fica algo pesado, eu estou cansado, exausto. Tem momentos que acontece isso. Mas você precisa reverter isso, porque isso não é a normalidade da vida cristã. A normalidade da vida cristã é prazer, é alegria. Quando você perde isso, você precisa entender, alguma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo não é com o Senhor, não é com o reino de Deus, não é com pessoas que de alguma forma te magoaram. A questão é com você. E eu gostaria de falar aqui rapidamente. Como que a gente resolve o problema da tristeza? Que você pode ter certeza, tem muita área da sua vida que você está triste ou está magoado emocionalmente. Mas é interessante que quando Adão e Eva foram criados e foram colocados no jardim do Éden, ele trabalhou muito. E às vezes quando você trabalha, isso gera muito cansaço. Mas como que Adão trabalhava? Adão ele trabalhava num ambiente prazeroso. Adão trabalhava num ambiente que tinha de prazer. Por exemplo, eu trabalho muito, mas eu tenho o prazer de chegar mais cedo e chegar em casa e sentar e comer com as minhas filhas e com a minha esposa. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu não vejo a hora, eu não sou aquele homem que fico feliz de trabalhar até 11 horas da noite para chegar em casa e não ver as crianças fazendo bagunça, e ter que arrumar a bagunça das crianças. É cansativo isso? É cansativo isso, mas quando você vive num ambiente prazeroso, isso não é pesado. Qual que foi o problema lá de Adão e Eva? Foi quando a serpente veio e falou assim, olha, existe algo melhor do que você está vivendo. Você não precisa viver esse trabalho todo que você está trabalhando, não precisa sofrer o que você está sofrendo, não precisa passar essa pressão toda que você está passando. E aí o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram enganados. E aí qual foi o engano? Eles, de alguma forma, eles acharam que existia alegria fora do propósito de Deus. Eles achavam que existia, na verdade, algo melhor do que a casa de Deus, e se frustraram. É o que é interessante, uma pessoa que sai da igreja porque acha que fora da igreja vai conseguir se relacionar, fora da igreja vai conseguir prosperar, fora da igreja ele vai ter essa liberdade que não existe, tudo isso fora da igreja. O que acontece com essas pessoas? Elas começam a trabalhar mais do que antes. Aí vai na academia, de manhã, à tarde, à noite, e fica vendo série, fica maratonando série no final de semana, depois vai para os amigos beber, aí depois pega um emprego, põe um outro emprego, aí ele começa a querer preencher a vida dele, porque ele quer mostrar para ele mesmo que existe vida sem a presença de Deus. E por que ele faz isso? Porque ele quer preencher um vazio que só pode ser preenchido por Deus, mais por ninguém. O seu cônjuge não tem condição de preencher um vazio que na verdade foi feito para conter a presença de Deus.
Como nós falamos no encontro, nós somos como uma luva. Uma luva, ela foi feita para conter Deus. E uma luva foi feita para conter uma mão. E nós somos feitos o quê? Para conter Deus. E quando você não entende, não compreende essas coisas, você vai buscar aí no mundo aquilo que você nunca vai encontrar: felicidade, satisfação. Mas você pode encontrar prazer momentâneo, como muitas pessoas fazem quando saem do propósito de Deus. Mas eu quero falar da vida de um homem. Esse homem, meus irmãos, eu queria falar sobre a vida de Paulo. Que Paulo foi um homem que ele passou por muita dificuldade, muita crise, muita pressão. Se você conhecer as crises e as pressões que Paulo passou, você jamais vai falar: eu estou em crise. E eu queria falar um pouco sobre ele, rapidamente, para nós orarmos. Paulo, ele conhecia tanto a Cristo, ele tinha tanto prazer em Cristo, meus irmãos, que todo tipo de pressão, crise, dificuldade que Paulo passava, era interessante que nada disso era maior do que o prazer de agradar a Deus. Paulo, ele queria agradar tanto a Deus, que ele não abaixava a guarda, mesmo estando preso, passando fome, nudez, perseguição, porque ele amava tanto a Deus, porque o propósito de vida dele era agradar a Cristo. Então, nenhum tipo de pressão que ele sofria, e ele sofreu, levou ele a baixar a guarda. Em todos os momentos, quando uma pessoa vinha, eu não sei se você já foi, aconselhou, ou conversou com alguma pessoa que está passando uma pressão pior que a sua. Aí você está lá com a conta, lá, 100 mil reais, com a conta negativa. Aí vem uma pessoa para conversar com você: meu Deus, eu não sei o que eu faço, a minha conta ficou no vermelho, está 500 reais, no vermelho está lá 100 mil reais. Aí você fala: depende de Deus. Ainda o cara sai fortalecido. Era o que Paulo fazia. Paulo, ele estava preso, Paulo estava sendo perseguido, e ainda interessante que as pessoas que vinham compartilhar com ele, naturalmente falando, passavam até pressões maiores. Paulo estava passando pressões maiores do que essas pessoas que vinham falar com ele, mas em nenhum momento ele falava: olha a minha conta, olha a minha situação. O que ele falava? Se alegra no Senhor, esse é o caminho, não existe outro. Eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente sobre algumas coisas que aconteceram na vida de Paulo na carta de Filipenses. Lá em Filipenses, é interessante que tem uma carta lá que fala assim: a carta da alegria. Até parece que é um contraponto do que ele vivia. Mas eu gostaria que você abrisse lá em Filipenses, capítulo 1, verso 3 a 5. Vamos lendo, vamos lá. Ele fala o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pelas cooperações no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha só o que ele está falando: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria. Meus irmãos, quando você olha aqui, parece que Paulo liderava uma cela de anjinhos. Parece que os Barnabés dele, assim, eram os vingadores, eram os super-heróis, não passava dificuldade nenhuma. Mas sim, deixa eu falar uma coisa para você: a cela de Paulo, você pode ter certeza, era pior que a sua. Muito pior que a sua. E é interessante que ele fala assim: eu me recordo de vocês. Você imagina, ele teve um discipulado com a pessoa que estava querendo abrir mão do casamento, por pressão, dificuldade e tal, não sei o quê. E Paulo, ele fala: eu me recordo de vocês. E ele fala: com muita alegria. Então você percebe, meus irmãos, ele fala: com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Não é difícil? Fala a verdade para mim, meus irmãos. Quem lidera a célula aqui? E aquela célula que é caroço? Quem aqui está empreendendo e tem aquele funcionário que sabe assim? Você fala assim: não vou mandar embora, mas bem que o Senhor podia mandar fogo do céu para consumir. Já resolvi o problema de todo mundo, vai para a eternidade, eu fico aqui, e pronto, não precisa para ação trabalhista, tal, não sei o quê. Mas é interessante que Paulo tinha esses problemas. Mas ele falava que quando orava por essas pessoas, o coração dele era de alegria. Porque, na verdade, toda vez que ele orava por pessoas que muitas vezes o perseguia, ele se alegrava, porque a própria presença do Senhor alegrava Paulo. Então, todas as vezes que ele orava por alguém, às vezes por um problema, dificuldade, frustração, ele se alegrava. E vamos lá, Filipenses capítulo 12, verso 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas
a toda a guarda pretoriana e todos os demais, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ouso falar sem medo e com muita coragem, que ousam falar sem medo e com coragem a palavra de Deus. Olha onde que Paulo estava numa cadeia e falou: olha assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que na verdade, o que eu estou passando aqui na cadeia está contribuindo para o Evangelho de Deus crescer. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui na cadeia, nas algemas, mas não fica preocupado comigo não, porque os presos estão se convertendo. Os pretorianos, que são as pessoas que na verdade são subordinados do rei, também estão se convertendo. Olha o que ele está falando aqui, e aí, olha o que ele começa a falar, e olha assim, e a minha história está percorrendo toda a região de Filipos, ao ponto das pessoas ficarem constrangidas de ver a minha posição diante da minha circunstância, e eles têm ido para o Senhor, e por conta do que eu tenho passado, essas pessoas têm sido tomadas por coragem e têm perdido o meio de pregar o Evangelho, porque antigamente as pessoas tinham medo de pregar o Evangelho porque eram presas. E aí quando Paulo começava a pregar, e Paulo foi preso e continuou pregando, mesmo passando por dificuldade, o que ele falou? Porque eu estou preso hoje, porque eu estou na cadeia hoje, aquelas pessoas que tinham medo, receio, que faltavam ao culto, que não iam na célula, que tinham preocupação, que eram ansiosas, acabou com isso, começaram a tomar por ousadia, a ansiedade acabou, o medo foi removido, eles foram tomados por ousadia, eles começaram a pregar o Evangelho só porque eu estou na cadeia. Então você percebe, Paulo, ele não tinha motivo de ficar triste, de passar o que ele estava passando, porque ele estava passando pelo que ele estava passando, o reino de Deus estava crescendo. E por que muitas vezes nós ficamos tristes? Porque nós não olhamos o reino de Deus, nós não olhamos a eternidade, como Paulo falou em Colossenses. O que nós estamos olhando? O aqui e agora. Por que muitas vezes nós ficamos tristes? Porque nós só olhamos o aqui e agora. Porque só olhamos a conta financeira, só olhamos a situação do casamento, só olhamos a questão profissional. Mas quando você só olha para isso, com certeza, além de triste, você vai ficar depressivo. Agora, quando você olha para a eternidade, não é motivo de tristeza. Porque Paulo lá depois ele fala, eu já passei por tudo isso, e estou aqui ainda, e o Evangelho de Deus crescendo. E quando você acha que a sua vida está resumida a dinheiro, está resumida a questão financeira, está resumido com quem você vai casar, isso é muito importante, meus irmãos. Mas deixa eu te falar, quando isso toca na sua alegria de buscar o Senhor, você ofende a Deus. E aí continua, Filipenses capítulo 1, verso 21. Porquanto para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Depois ele continua, Filipenses 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva a mesma coisa. Põe lá, eu passei o pessoal na versão, a mensagem, não sei se vocês conseguem colocar aí, essa versão. Olha o que fala esse contexto na versão, a mensagem. Eu estou lendo também estou lendo a Bíblia também na versão a mensagem, ou na NTLH então. Olha o que fala. Para terminar, meus irmãos, porque ele começa a falar o que está acontecendo com ele na cadeia. Ele fala, meus irmãos, para terminar aqui a conversa, eu quero que vocês saibam o seguinte, sejam alegres. É interessante que Paulo dava muito conselho, mas os conselhos mais constantes que ele dava, o que era? Fica feliz. Se alegra. Mas pastor, tá, fica feliz, se alegra. Mas quando ele fala fica feliz e se alegra, ele está falando, tira os olhos da circunstância. Porque você só vai andar sobre as águas, como Pedro andava sobre as águas, quando você olhar para Cristo. E você está triste hoje, porque você deixou de olhar para Cristo há muito tempo. E você está vivendo de uma experiência lá do passado. Cristo são experiências diárias. E aí ele continua, olha o que ele fala. Para terminar, meus irmãos, sejam sempre alegres por estarem unidos com Cristo. Você está feliz por estar unido com Cristo? Sim ou não? Aí vai, meu Deus do céu, não tem homem nessa igreja, eu vou sair daqui. Não tem mulher nessa igreja, eu vou sair daqui. Não, não consigo trabalhar, eu vou sair daqui. Ele estava falando aqui, olha, vocês têm que ficar felizes, porque Cristo habita em vocês. Ele continua. Não me aborreço de escrever e repetindo, olha só, repetindo o que já escrevi. Por isso contribuirá para a segurança de vocês.
Meus irmãos, existe um caminho seguro para você percorrer na caminhada cristã. E qual é o caminho seguro? É vir na célula, é vir no culto? Não. O caminho seguro para você permanecer firme, crescente, frutífero, o que é? Se alegrar no Senhor. Olha o que ele está falando aqui, vamos ler novamente. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi. O que é? Alegrai-vos. Por isso, contribuirá para a segurança de vocês. Você acha que segurança é ter uma conta gorda, ter um Bitcoin, ter uma casa na praia se acontecer algum imprevisto, morar de aluguel, estar engatilhado com alguma coisa, arrumar emprego, não sei o quê. O que ele está falando aqui, meus irmãos? O que nos dá segurança é estar alegre no Senhor. Porque quando você está alegre no Senhor, você nunca vai desistir. Quando você está alegre no Senhor, você nunca vai ser uma pessoa estéril. Você sempre vai dar fruto em todas as áreas da sua vida. Vai ter momentos que o fruto vai ser pouco, mas vai dar fruto. E vai ter momentos que você vai dar muito fruto. Mas quando você se alegra no Senhor, essa é a segurança para você se tornar totalmente dependente dEle. Quando você está alegre no Senhor, você não anda de forma natural. Tudo que você olha para Cristo, que é o autor e consumador da fé. E assim como Pedro falou, Senhor, mande que eu vá com o Senhor andando sobre as águas, você também vai andar sobre as águas. Porque a única segurança que você tem para viver essas coisas, o que é? É se alegrar no Senhor. E aí depois continuamos. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto eu considero perda por causa de Cristo. Sim, deveres considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus irmãos, você precisa entender que Paulo está falando aqui, porque se existe um homem, Paulo, não sei se você conhece a história de Paulo, Paulo ele teve coisas que você nunca vai ter financeiramente falando. Paulo ele foi um homem influente, provavelmente você nunca vai ter a influência que Paulo teve. Mas Paulo ele chegou numa uma situação financeira pior que a que você está passando hoje. Mas o que ele está falando? Isso para mim, bolufas. Você consegue falar um negócio desse? É o que ele está falando aqui. E o que ele fala? Olha, mas o que para mim era lucro, o que era lucro? Ele tinha uma reputação, ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele tinha autoridade, perdeu tudo isso. E o que ele fala? Considerei perda, por que ele considerou perda? Porque Cristo entrou na vida dele. Agora, quando Cristo entra na sua vida, e você perde uma negociação, a corte dá errado, não consegue ficar noivo, não consegue comprar a casa dos sonhos, não consegue fazer a viagem do sonho, não consegue comprar aquilo que gostaria de comprar, a célula não multiplicou como não multiplicou antes. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, você não teve um encontro com Cristo, foi o que Paulo está falando aqui. E ele fala, não, sim deveres considera tudo como perda. Por causa do quê, meus irmãos? Por que ele considerou tudo como perda? Por que Paulo considerou toda aquela riqueza, influência, autoridade como perda? Ele considerou tudo aquilo como perda. Aí ele fala, por causa da sublimidade. O que significa sublimidade? Completa. Por causa do completo conhecimento de Jesus Cristo. Por que Paulo ele conseguiu olhar para a vida dele e falar assim, tudo aquilo que eu tinha não tem valor nenhum. O que tem mais valor de tudo que você tem? Conhecer a Cristo. E qual que é a dificuldade que nós temos hoje? De conhecer a Cristo. Tudo concorre, fala a verdade, meus irmãos. Tudo concorre para vir no culto, tudo concorre para vir na célula. Às vezes não é nem o diabo mais. Vem uma distração, é um jogo, é não ser uma oportunidade, é não ser. Tudo concorre. Mas Paulo está falando, tudo isso é porque eu tenho conhecido a Cristo. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais feliz você vai estar. Quanto mais Cristo você conhece, mais as coisas naturais você vai deixar de lado para a sua vida. Você não vai deixar de fazer uma viagem justo no dia do jejum de 40 horas. Você não vai deixar de fazer a negociação justo no dia da conferência. Você não vai querer viajar justo no dia. Sabe por quê? Por conhecer a Cristo. E qual que é a dificuldade que hoje que nós temos, meus irmãos? Conhecer a Cristo. Nós estamos fazendo aqui, vamos ter o curso de maturidade, CTL, e vamos ter o curso de casais. Vamos ter 3 cursos aí que vão ter no segundo semestre. Mas de onde foi tirado esse curso? Da Bíblia. E por que nós vamos dar esse curso? Para que você conheça a Cristo. Porque é tão fácil, porque as pessoas desistem tanto, retrocedem, não frutificam? Porque elas não conhecem a Cristo. E por que Paulo perdeu tudo?
Porque ele percebeu, isso não tem valor mais para mim. E por não ter valor, eu não vou brigar por isso. Eu não estou falando que você não precisa ser próspero. Eu não estou falando que você não precisa ter um casamento. Tudo isso é muito bom. Mas quando você quer colocar isso em pé de igualdade, com conhecimento, com a presença de Deus, quando você olha para o natural, ao ponto de não quero mais no culto, não vou buscar mais o Senhor, não vou ler a Bíblia, não vou fazer isso, deixa eu te falar, você está ofendendo a Deus. Porque isso para o Senhor não é nada. É como Moisés falava, é trapo de imundície. É como se fosse um absorvente sujo. Porque não tem significativa. E tudo isso é um corte da sua vida. Isso não é a sua vida inteira. A nossa vida inteira, meus irmãos, ele ecoa a eternidade. E aí, vamos continuar. Então, tudo isso que ele estava falando é o seguinte, por conhecer a Deus. Se eu sou seu pastor e você admira o que eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Vai conhecer a Deus. Mas não queira conhecer a Deus no seu intelecto. Um dia você ouve aqui, vê ali, fica... Meus irmãos, você conhece a Deus através da família, você conhece o Pai através do Filho, é o que Jesus fala, quem conhece o Pai, conhece o Filho. Você conhece Jesus, tendo experiência com pessoas que já teve experiência com o Senhor, você conhece a Jesus, meus irmãos, aonde? Conectado ao corpo. A palavra de Deus fala que Jesus, ele é o cabeça de quem? Da igreja. Então a igreja não é um prédio, a igreja o que é? É um corpo. E o corpo é composto de quem? De pessoas que se converteram. Quanto mais conectado com essas pessoas, mais Cristo você vai conhecer. E o que é muitas vezes pregado, falado de uma forma assim, que você não entende, não compreende? É falado o quê? Desconecta, não precisa. Seguindo, aí Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, olha o que Paulo só fala, se alegra. Então tem gente triste aqui ainda. Depois de tudo que eu estou falando para você está triste com alguma coisa? É que nem aquela situação, alguém já foi no banheiro, está assim, extremamente apertado, você vai no banheiro, e o banheiro assim, não, perdi a vontade. Depois, assim, eu nem quero mais ir para o banheiro. Alguém já passou por isso? Depois de tudo, é isso que acontece. Vamos continuar aqui, tem mais coisa. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu não sei se você sabe, meus irmãos, como que você sabe se um cristão está com febre? É febre espiritual. Qual que é a febre espiritual de um crente? É alegria, é tristeza. E todo mundo vai passar por isso, não fique condenado não, pelo amor de Deus. Agora quando vem a pessoa, pastor, eu estou triste, eu não quero. E geralmente quando você está com febre, você não quer fazer nada, fala a verdade. Quando você está com febre, você não quer comer, mas precisa comer. Você não quer beber, mas precisa beber. Você precisa exercitar, mas não pode exercitar. Você precisa trabalhar, mas não quer trabalhar. Tudo que você está com febre. Então, a febre espiritual de um crente é tristeza. E quando você vê uma pessoa triste no seu lado, você tem que falar como Paulo falou, se alegra no Senhor. E se ele não consegue se alegrar no Senhor, que é o que geralmente acontece, meus irmãos, faça o que for necessário, leve ele para a cela, para o culto, vai orar para ele, mas faz alguma coisa. Mas a febre espiritual, o que é? Tristeza. É que geralmente cada um reage à febre de uma forma. Eu falei hoje de manhã, né? Uma mulher com 37, 38 graus ou 39 graus de febre, geralmente ela carrega o filho o dia inteiro, ela limpa a casa, ela vai trabalhar, volta do trabalho, faz comida para o marido, para o Juninho, com 39 graus de febre. Não é isso? Faz amor com o marido depois de tudo isso. Aí quando ela deita na cama, fala, eu preciso descansar porque eu estou com febre. Agora um homem com 39 graus de febre, ele já está entregando o espírito para o Senhor. Senhor, eu entrego o meu espírito a Ti, porque eu já não aguento mais. É só em casa isso? Não, não é não. Hã? Não é aqui não, é só em outros lugares. Aqui ninguém faz isso não. Mas deixa eu te falar uma coisa, e nós precisamos entender, presta bem atenção, nós somos uma família. Nós somos o corpo de Deus. Você pode olhar para a igreja como se fosse algo, como se fosse uma instituição financeira, uma indústria, mas não é. A palavra de Deus fala que a igreja é o corpo de Deus. E quando você percebe que tem um membro que está triste, você percebe que um membro não está contente, ele perdeu a alegria, ele está com febre. E é normal. O que você tem que fazer? Tem que conectar essa pessoa novamente ao corpo. Essa pessoa, o que vai acontecer? A alegria do Senhor renovar essa pessoa. E é interessante que a pessoa, ela não vai realizar o sonho dela para trazer alegria, porque a alegria é a própria presença dentro de você. Se você não é alegre com a própria presença do Senhor habitando em você, você não vai ser alegre casando, você não vai ser alegre comprando uma casa, você não vai ser alegre fazendo a viagem dos seus sonhos. Você vai tentar fazer isso para trazer um prazer momentâneo, mas um prazer que só Deus pode trazer dentro de você. Vamos continuar.
E aí Filipenses, capítulo 4, verso 10 e 3, fala o seguinte: alegrai-vos sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tenhais antes, mas faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, tanto a fortuna como a fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você está triste ainda? Eu vou ler na versão a mensagem, para você entender o que Paulo estava falando. Estou alegre. Eu não sei se tem a versão e a mensagem. Eu estou alegre em Deus, mais do que tudo, mais do que vocês imaginam. Meus irmãos, Paulo estava preso, está falando. As pessoas estavam preocupadas que Paulo estava preso. As pessoas estavam preocupadas que Paulo estava passando por uma dificuldade financeira. E elas vão lá na casa de Paulo, e Paulo fala o seguinte: mas por que vocês estão preocupados? Pelo amor de Deus, eu estou melhor do que vocês imaginam. Eu já tive rico, eu estou pobre, mas deixa eu te falar, tudo vem de Deus. Aí os caras falam assim: meu Deus do céu. Sabe quando você vai aconselhar uma pessoa que você acha que está triste, e você sai revigorado porque ela está feliz no Senhor? E aí ele continua falando: porque vocês mostraram mais uma vez que estão preocupados comigo. É muito bom estar preocupado com aquelas pessoas que estão presas, preocupadas, passando dificuldade e pressão. Mas claro que vocês estavam orando ao meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Meus irmãos, Paulo estava preso. Paulo perdeu a influência. Paulo perdeu a autoridade. Paulo perdeu a esposa. Paulo não conseguiu ficar na corte. Paulo perdeu a autoridade. Paulo perdeu a viagem internacional que ele tinha. Paulo, ele chega e fala para todo mundo: eu não preciso de nada. Aí você olha assim, puxa vida. Sabe quando você vai no hospital, que você está com muita dor, e você precisa tomar uma injeção? Estou com muita dor, eu vou tomar uma bezetacil que vai passar na hora. Aí quando você chega lá no SUS, e você vê um cara sem perna, o outro sem braço, não tem mais nada. Até vou para a academia, tá. Aí você começa a perceber, e Paulo fala para os irmãos: eu não preciso de nada. E o que você precisa, meus irmãos? O que nós precisamos é de Cristo. Porque sem Cristo o que você tem, não tem valor nenhum. E vai te trazer tristeza. E se você está triste e permanecer assim, vai te trazer depressão. Ele continua falando: já aprendi a estar contente, despeito da circunstância. Fico satisfeito com muito ou com pouco. O que ele está falando? Eu fico satisfeito de passar a lua de mel em Paris, mas também eu fico satisfeito se tiver que comemorar o aniversário de casamento lá no sítio da videira. Para mim é tranquilo. Olha o que ele está falando, é o que ele está falando aqui. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou com alimento, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e como o que eu estiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que fez de mim o que sou. O que o Senhor fez de você? Uma labareda de alegria. O que Ele fez? Você, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É uma coisa meio assim, contrasta. Você consegue, vai no trabalho, fala assim: nossa, André é uma mulher de Deus, e André está lá. Não é uma coisa que é meio esquisita? O Alisson é um homem de Deus, está lá. Eu não quero ir para o culto. O que o Senhor está falando? Como que o Senhor te fez? O que Paulo está falando? Eu não preciso de nada disso, porque eu sei como o Senhor me fez. Eu sei como o Senhor me fez. Mas amém. Vamos orar que é melhor. Vamos se alegrar no Senhor que é melhor. Sabe, meus irmãos, eu vou falando no âmbito que nós passamos. Muitas vezes, a gente tem que ajuntar célula, ajuntar discipulado. Às vezes você tem que andar com uma pessoa que tem menos autoridade, menos influência do que você. E o que acontece quando acontece isso? Você perde a alegria. Sabe quando você é um diretor de uma empresa, e a empresa falha, você tem que ir para uma empresa e ser coordenador, e ser um analista, e tem que submeter uma pessoa que, naturalmente falando, ele tem menos conhecimento que você? Isso é uma coisa muito depressiva, não é? Acontece na cela, às vezes tem que submeter e andar com pessoas que são menores do que você, que têm menos influência do que você, que têm menos conhecimento do que você. Pois é, Paulo, ele na cadeia, ele era o menor de todos.
Tinha muita gente acima de Paulo, mas quem estava alegre em todo o tempo era Paulo. A posição não afetava o estado dele, porque ele sabia quem ele era. Não é homem, não é mulher, não é filho, não é circunstância, não é condição financeira que vai afetar o meu relacionamento com o Senhor. Porque quando você está triste, você pode ter certeza, é o seu casamento com o Senhor que foi afetado. Por isso que eu falo, quando você fica triste, você ofende a Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus vai derramar aqui uma unção hoje de alegria. Porque às vezes a gente chora de tristeza, mas a verdadeira expressão da fé é você chorar de alegria, mesmo no dia mal. Eu sei que no dia mal ninguém quer. Às vezes a gente tem que ter o espírito da mulher que tem, né? Porque geralmente a mulher, quando ela está perdendo tudo, o que ela quer fazer? É cair para a igreja, eu vou orar, vou no círculo de oração. Geralmente a mulher faz isso. O homem também devia fazer isso, fala a verdade, não é? A gente deveria e vamos fazer isso. Porque o homem não. Ai, estou cansado, não sei se eu devo ir no. Como assim não sei? Nessa hora a mulher devia ser a mãe do marido. Pega a cinta e sim, vai, põe a calça, põe o sapato. Mas ele não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Se o Senhor não fez isso conosco, a gente não vai fazer isso com eles, nem comigo, né? Mas eu também passo por isso. Aí logo fica lembrando, você é o pastor da igreja. Só para te lembrar, você é o sacerdote do lar. Só para te lembrar, você é o pai dessas meninas, só para te lembrar. Puxa, então você vê como é bom estar conectado ao corpo. Sempre vai ter alguém para te lembrar. Isso não te pertence. Você está triste, você está com febre, mas deixa eu te falar uma coisa. Se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor que a coisa vai mudar. Então, tristeza é um sinal de que você está concentrado no mundo natural. Então, quando você está triste, meus irmãos, é o principal sintoma que seu coração está totalmente aqui no mundo e não está no reino de Deus, quando você está triste. Quando estamos tristes, estamos o quê? Ofendendo a Deus. Lá em Romanos, capítulo 17, versos 17, 18, fala o seguinte: porquanto o reino de Deus, aí eu falo para você, por que nós não podemos ficar tristes? Olha só o que fala. Romanos, capítulo 14, versos 17, 18, fala o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado por os homens. O que ele está falando, meus irmãos? Que o reino de Deus, o que é? Justiça, paz. Eu não vou falar desses dois aspectos hoje. Ele está falando que o reino de Deus, o que é? É alegria no Espírito. O que ele está falando? Quando você for para a eternidade, não tem tristeza lá. Então, se você está passando tristeza aqui, é porque você já se esqueceu da eternidade há muito tempo. Porque o seu coração, como Paulo fala em Colossenses, os nossos pensamentos, e nós vamos viver como se fosse a eternidade. Agora, quando você está triste, é porque você está só olhando o quê? O âmbito natural, você está olhando só o aqui e agora. Mas o que o Paulo está falando aqui? Que o reino de Deus, o que é, meus irmãos? Alegria. E nós servimos o reino de Deus. E nós somos agentes do reino de Deus. A palavra de Deus fala que o reino foi dado a nós. E esse reino é conduzido através do quê? De alegria. E é interessante que é o chave de tudo. Ele fala o seguinte: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. O que significa a palavra agradável? Significa aceitável. O Senhor não aceita a sua oferta porque você está dando com medo, porque é pecado, porque Deus vai requerir, porque Deus vai quebrar seu carro. Não aceita isso. O Senhor não aceita você liderar uma célula com peso, com frustração. Eu não posso, porque um dia... Deus não aceita isso. Deus não aceita você fazer nada com peso. Deus não aceita nada que você faça se não tiver prazer. Tudo é aceitável para Deus quando Ele enxerga prazer. Então, todas as vezes que você faz algo para o Senhor, estando com o coração alegre, o que Ele fala? Isso é aceitável a Deus e aprovado aos homens.
Por que que muitas células não multiplicam? Porque tem líderes que já perderam a alegria da célula faz muito tempo. Eles estão preocupados com as pessoas que não respondem a Deus. E porque as pessoas não respondem a Deus, ele também não responde a Deus. Porque ele está olhando só para o aqui e agora, mas ele não olha para o reino de Deus. Mas quando ele olha para o reino de Deus, o que acontece? O coração dele se alegra. E essa célula infrutífera, que mesmo ele profetiza, essa célula, e juntamente com ele, é aceitável diante de Deus. Quando você vem aqui e traz uma oferta para o Senhor, eu vou dar, né? Porque se eu não dar, estou em pecado. Se meu líder vai querer... Nós estamos fazendo aqui uma oferta para mudar de prédio. Na época da lei, meus irmãos, não tem esse negócio. Você tem que ir. É a sua casa. Mas é interessante que na nova aliança, nada é dado por responsabilidade. Tudo é dado o quê? Por alegria. Isso fala lá em 2 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, verso 12. O que nos faz aceitável ao Senhor é um coração alegre. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Eu não vou perguntar quem está triste, quem está alegre. Porque quando um membro do corpo está triste, quando um membro da nossa família está com febre, todos estão com febre. Eu lembro, quando eu foi a primeira célula que eu frequentei, né? Eu lembro que tinha uma moça que ela pediu, eu não lembro, eu acho que era um rapaz, né? Ele estava pedindo oração, ele tinha muita vergonha de falar. Toda quinta-feira estava indo na célula, isso faz uns 20 anos atrás. Ele falou assim, olha, eu quero pedir oração, eu estou com uma enfermidade. E ele falou, você quer falar qual a enfermidade para ela? Não, só quero que vocês orem por enfermidade. Aí eu na quinta, de novo, estou orando por enfermidade e tal, não sei o quê. Aí um dia ele falou, eu estou com soro positivo. Aí, né, e o líder e o pastor estavam visitando a célula naquele dia. O que você faz nessa hora? Ele pegou e falou assim, essa célula está com AIDS. Meus irmãos, eu nunca vi uma oração tão intensa naquele dia por conta de uma pessoa que estava por uma necessidade. Por quê? Porque quando um membro do corpo está com febre, todos são afetados. Se você é um casal que tem alguns filhos, e o seu filho está com febre, você é afetado, sim ou não? Você vai trabalhar com preocupação. Você não tem paz, você não tem alegria, enquanto aquela pessoa que está doente não seja curada. Porque o corpo só consegue crescer de forma saudável quando todos estão alegres. E o que é estar alegre aqui? Estar alegre aqui não é olhar para as coisas naturais. É olhar para o autor e consumador da fé, entender. É ele a verdadeira alegria. Eu estou falando aqui só de Paulo. Mas é interessante que Jesus, antes de partir, ele fala o seguinte. Lá em João 15, 19, 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria esteja completa. A alegria que habita em você já está completa. O Senhor foi muito claro aqui. Eu tenho dito essas coisas, porque a alegria do Pai que está em mim é a mesma alegria que eu transfiro para vocês. E essa alegria é completa. Situações naturais nenhuma tem o poder de tirar, aumentar ou diminuir a alegria. Porque o que o Senhor fez por você já está completo. Mas nós precisamos fazer o quê? Aprender a se alegrar no Senhor. Se nos dias maus você não aprende a se alegrar no Senhor, você pode ter certeza, a sua caminhada não vai muito longe. Porque a segurança que nós temos de ser exitosos em todas as áreas das nossas vidas, o que é? Alegrarmos no Senhor. É isso que Paulo falou. É interessante que eu li todas essas cartas aqui, que Paulo escreveu para Filipenses. Da onde que ele escreveu essas cartas? Da cadeia. Ele não escreveu essa carta indo para uma viagem para Paris. Ele não escreveu essa carta indo para o culto. Ele não escreveu essa carta depois de um jogo que o time dele ganhou. Não, onde estava empolgado. Não, ele escreveu essa carta da cadeia. Mas é interessante que ele se alegrava tanto com o Senhor, que as pessoas que pegavam aquela carta, eu não sei se você sabe, a alegria ela é contagiante.
É contagiante a alegria. E eu acho que quando as pessoas liam a carta de Paulo, até hoje nós lemos a Bíblia, é tanta vida que as pessoas choravam. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou preocupado com Paulo. E Paulo está falando que ele que ora por mim. Puxa, eu estou preocupado que o salário não caiu nesse dia. E Paulo está falando que hoje ele é pobre. Paulo, ele tinha muito mais do que todos aqui. E hoje ele tem menos do que todos. E ele está falando, não preciso de nada. O que ele tinha, meus irmãos? Ele tinha vida. Ele tinha alegria, por isso que ele falava, eu não preciso mais dessas coisas. Essas coisas não me pertencem mais. Eu já abri mão dessas coisas há muito tempo. Porque ele sabia, a minha vida é eternidade. A minha vida é o reino de Deus. Como que eu posso ser uma pessoa triste se o reino de Deus é um reino alegre? Era isso que Paulo pregava e falava. Eu gostaria que você se levantasse. Eu gostaria de louvar o Senhor. Eu não vou fazer um apelo para... Como eu falei de manhã, que geralmente você vem apelo e você fica aqui chorando, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei falando isso no jejum de sexta-feira. A forma mais rápida de você acelerar as conquistas de Deus na sua vida é você louvar o Senhor. É interessante que o Salmo 150, não vou ler aqui, depois você lê. É o último capítulo de Salmos, é o 150. Salmos inteiro fala da vida de Davi, que foi perseguido, juramento de morte, um monte de coisa estava acontecendo. E a palavra de Deus fala que em Salmos, é o último capítulo do livro, é interessante que não fala de nada. E o último capítulo resume toda a história de Davi. E o que o último capítulo fala? Que todos os instrumentos louvem ao Senhor. Que quem tem fôlego louve ao Senhor. Eu comecei o jejum na sexta-feira falando, se você for ver o livro capítulo de Juízes, isso é uma pregação. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que Moisés morreu no livro de Deuteronômios, e para Josué, que representa Jesus, dar continuidade, Moisés teve que morrer. E aí Moisés morre e Josué começa. Em outras palavras, a lei tinha que morrer para a graça vir à existência. E a graça veio, é Jesus Cristo. E a graça veio para conquistar tudo o que você precisa ser conquistado. Por isso que eu falei, o que você precisa para ser bem sucedido está em Cristo. Por isso que ele fala, todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Porque ele já conquistou tudo para mim e para você. Não tem mais nada para ele conquistar. Mas o que acontece? Josué morre. Aí vem o livro de Juízes. O que acontece? Qual que é a preocupação? Jesus morreu. Jesus foi para a cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. E aí o povo preocupado, o que nós vamos fazer? Josué, que representa a graça, morreu. O que nós vamos fazer? E aí o povo vai diante de Deus e fala, como que nós vamos conquistar? Como que não? Porque Josué, o livro de Josué inteiro é a história de como Josué foi conquistando as terras de Canaã. E ele conquistou tudo, mas qual que era o problema? Ele tinha que executar. O que executar? Você trazer lá o que o juiz falou, determinou, e falar assim, pode depositar, é meu. E a palavra de Deus fala que, o que Deus fala para um dos juízes lá? Quem que vai ser o primeiro que vai à frente? Judá. O que Judá representa? Judá representa louvor. Se você for ver na Bíblia, Judá significa louvado. E aí Judá, o que ele fala? Simeão, você vai comigo. E depois que nós conquistarmos a primeira terra, eu vou para conquistar a sua terra. O que significa Simeão? Palavra. Não tem como você conquistar nada se você não tiver uma palavra de Deus. E a forma de você acelerar as conquistas de Deus na sua vida é louvando ao Senhor, nunca se esquecendo da pera sobre as nossas vidas, ela é recheada de alegria. O sentimento de alegria, se você recebe uma palavra de Deus e não tem um sentimento de alegria para não suportar a cruz, não é palavra de Deus. Jesus, quando ele recebeu a proposta de morrer por mim, por você, o que ele falou? Eu aceitei a alegria proposta. Aceitei. Então tudo que Deus propõe para você, Ele tem que trazer alegria. Se você não se sente alegre com aquilo que Deus tem para você, não é palavra de Deus. E foi dessa forma que no livro de Juízes, eles conquistaram aquilo que Josué havia conquistado para eles. Louvando ao Senhor, mas com uma palavra na boca. E nós vamos louvar.
Como falamos em Salmo 150, no final de tudo, o que tem que acontecer? Nós precisamos louvar o Senhor. Eu sei que na hora do desespero, na hora da tristeza, o que mais nós queremos fazer é louvar ao Senhor. E acredite em mim, é nessa hora que o Senhor está te resistindo. O Senhor não, o diabo está te resistindo. Por quê? Porque quando você louva, as conquistas elas são aceleradas na sua vida. Quando você louva, o reino de Deus e Deus é exaltado e não ofendido por conta de uma tristeza. Vamos louvar o Senhor? Quero te perguntar, tem alguém triste aqui? Se mesmo assim você está triste, eu quero te convidar, feche os seus olhos. Esqueça um pouco do mar agitado. Fala para Jesus, Senhor, peça para que eu vá até o Senhor e ande sobre as águas. Você pode ter certeza, você vai ter uma experiência com o Senhor agora mesmo.